vamos para o Trader Time Top Picks, a seleção da seleção, as melhores oportunidades da minha watchlist, que é o resultado dos meus estudos semanais aí em centenas de ativos. E se está a primeira vez aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Léo Sanger, sou trader global e analista de investimentos. Mas preciso deixar claro uma coisa aqui. O que eu vou apresentar, o meu compartilhamento dos meus estudos, não é recomendação de investimento. Para isso, vou apresentar para vocês aí o meu site, leosanger.com.br, onde eu tenho o meu serviço de recomendação aí que eu assino como analista. E aqui tem todas as informações do site. Vou mostrar aqui pelo menos as duas linhas de serviços principais. Uma é o Swing Quant, outro é a carteira ZARC. A carteira ZARC é mais voltada para longo prazo, tem uma metodologia super interessante, mas não vou entrar no detalhe aqui, já que a gente está aqui num programa ainda falando um pouco mais de trading. E o Swing Quant é um pouco disso, né? Um trading para carteira. Os meus modelos quantitativos que eu desenvolvi e testei durante anos, eu rodo eles diariamente em busca de oportunidades em centenas de ativos. Então é operações mais rápidas, podemos aí chamar aí de um swing trade, legal? Então tá aí para vocês conhecerem, entrar nos detalhes, acessem o leosanger.com.br e tem uma coisa interessante aqui que eu quero mostrar para vocês no Swing Quant. Ao entrar aqui no Swing Quant, tem todo o detalhamento, tem os vídeos, etc. Tem aqui ó, um grupo de WhatsApp para você entrar e testar 7 dias do Swing Quant sem compromisso nenhum. Tá? Não tem aí que colocar cartão de crédito nem nada. Só entrar aí e participar durante 7 dias. Então eu estou convidando vocês e conhecer também o restante aí do Carteira ZARC do meu site. Legal? Vamos lá e vamos começar a falar de watchlist. Eu já vou abrir aqui falando de um ativo que é o PPA. E ele estava no Trader Time Top Picks da semana passada. E eu fiz o seguinte comentário. A gente estava olhando o PPA para cima. Na semana passada eu dividi aí o Trader Time Top Picks para dois lados, né? Ativos que a gente podia olhar para cima e ativos que a gente olhava para baixo, já que havia uma indefinição no S&P. Com o fechamento da semana, o S&P para mim já começou a se configurar novamente, se realinhar novamente para baixo, tá? E o mercado eu acho que aí a gente tem que buscar mais oportunidades na ponta vendedora. E o PPA eu comentei da seguinte forma, olha, eu gostaria de ver ele aqui comprando no respeito no rompimento desta LTB. Se ele não vier para cá, tá, e continuar caindo, opa, daqui um pouco nós vamos estar olhando ele para baixo. E foi super rápido, já neste Trader Time Top Picks, já estamos podendo olhar ele para baixo. E já vou explicar aqui o racional. Deixa eu puxar aqui o Point to Fix, que é a nossa ferramenta de desenho aqui. Semana passada, por que a gente estava olhando ele para cima? Bom, ele estava aqui assim, ó, né? Ele estava por aqui, em torno da média de 21 do diário. Se ele arrancasse novamente para cima, que ele tentou arrancar, e fosse romper esta LTB, seria aqui na terceira tentativa, né? Já tinha tentado anteriormente, estava acima das médias aqui, de 21, de 200 e da de 50 no diário, tá? E tinha uma boa relação assim de espaço para andar, né? Para buscar as máximas novamente, para fazer uma relação de risco-retorno bacana. E aqui a média de 50 está apontando para cima e podia vir cruzar de 200, o que ainda pode acontecer. Outra coisa que tínhamos na semana passada era a média de 21 cruzando a de 50 no semanal, mas olha, cruzada tímida e já está querendo fechar novamente para baixo. Então onde é que eu estou vendo venda aí no PPA? Venda na mínima de 31 de agosto, de hoje, tá? Eu acho que a mínima é essa, tem logo um suportezinho aqui, mas aqui seria já um candle de referência, tá perdendo uma LTA. O que tem que tomar cuidado? Que ele logo, né, recentemente, ele estava configurado para cima. Tem a média de 50 se aproximando da de 200. Isso aqui no final da semana pode não acontecer esse cruzamento novamente para baixo. E se a gente pegar aqui pela projeção do gráfico semanal, está em 61% de FIBO. Se eu esticar um pouquinho mais a retração, tem mais um espacinho para andar, ou seja, está dentro de uma pernada de alta do semanal. Então tem que tomar cuidado.
Mas por que eu tô trazendo o PPA, né? Eu tava olhando para cima, eu acho que fica válido ainda uma compra no rompimento. Até vou botar aqui em ambas as direções, tá? Pra gente não perder o racional da semana passada. Mas por que eu queria trazer justamente aqui o PPA? Até pra gente falar um pouco de característica de trade, né? O trader tem que estar pronto para mudar de lado, de direção, virada de mão, tá? Nesse caso a gente não está posicionado, então não é uma virada de mão, mas é uma virada de pensamento. Tá? De repente eu estou olhando compra, as condições mudam e às vezes mudam rapidamente e eu tenho que estar preparado para começar a vender. Se a gente fica defendendo muito um viés, às vezes a gente encontra um problema e isso é uma habilidade que a gente tem que treinar de rapidamente fazer o shift. Então estou trazendo o PPA justamente para isso e até porque também parece que pode ser uma boa oportunidade, já que o mercado, né, fechou o mês aí, até depois eu falo no S&P, mas parece que tem umas boas indicações aí que o mercado pode dar uma nova queda e aqui ele está ligado a ações que compõem os índices americanos aqui, porque é do setor de aerospace and defense. Vamos falar do XLV. O XLV finalmente tivemos que botar ele na geladeira, porque ele veio trabalhar acima da média de 200, né? A gente vem falando dele há um bastante tempo. Na semana eu falei, ó, vai voltar de novo e vai dar configuração para baixo. Antes a gente queria vender ele aqui rompendo a LTA, mas aí a hora que ele começou a trabalhar muito para cima na média de 200, a gente não podia fazer. Não fazia aqui sentido a gente fazer vendas aqui, apesar que a gente estava acompanhando bastante tempo, mas as médias aqui, 21, cruzou de 200 para cima, fazer o quê? A de 21 do semanal estava apontando também, então seria um pouco lutar contra a maré, e eu já é um tipo de coisa que eu gosto. E aí a gente acaba perdendo, tá? Isso é o lado, a desvantagem disso, a gente acaba perdendo o melhor movimento aqui, né? O mais puro aqui, ele deu uma corrigida e agora fez uma pernada mais longa. Então nós estamos aqui na segunda pernada. Então no XLV vamos tentar pegar uma venda no respeito das retrações desta segunda pernada, ó. Veja que as condições também mudaram rapidamente, né? Podia ter alguém olhando aqui o XLV para cima, né? Cruzou média de 21 para cima, opa, vai andar, vai visitar as máximas, etc. E logo se desfez o cenário, tá perdendo aí regiões importantes, até que a gente estava de olho anteriormente. Então venda no respeito das retrações do XLV. XLY, também estou vendo venda e eu acho que dá para pensar na mínima de hoje, 31 de agosto, tá? Por quê? Porque se estiver perdendo essa mínima aqui de hoje, provavelmente vai ter um fechamento abaixo da média de 50. E aí tem um espaço para ele andar até ele visitar aqui, ó, esta LTA aqui que liga estes dois fundos aqui. Daria talvez para botar uma assim, ó, para ser um pouco mais conservador. Até vou deixar na tela um pouco mais conservador para a gente ver em termos de espaço. Então estou desconsiderando uma sombra aqui, mas estou considerando a abertura deste candle aqui, que acaba sendo um pouco mais significativo do que uma sombra. Tá? Então acho que perdendo aqui pode ser uma outra opção interessante aqui, está trabalhando abaixo da média de 21, está mais configurado para baixo. Falta perder média de 50 aqui, então pode ser aí o trigger para nós. Vamos falar de S&P. O S&P para mim se configurou novamente para baixo na semana passada, perdeu média de 21 nos preços, perdeu média de 21 no semanal nos preços e estamos no fechamento do mês e olha aqui que temos no mês aqui, deixa eu botar na tela. Ó, no mês fez um fechamento abaixo da média de 21. Veja aqui, no mês passado ele fecha acima da média, então se recupera e vem botar a cabecinha para cima, tenta andar e socam novamente. Fechou abaixo e eu acho que ele tem espaço para vir aqui na média de 50 do semanal, que vai combinar com a média de 200... Desculpa, a média de 50 do mensal vai combinar com a média de 200 do semanal, que é um pouquinho mais para cima aqui, ó. Tá? E eu acho que ele deve chegar aqui, já estava esperando isso anteriormente. Ele resolveu dar uma correção mais longa, ok, dá mais oportunidade para venda. Veja que respeito no de Shimoku aqui, média de 200, tá indo para baixo. Para pegar o S&P, venda no respeito das retrações dessa pernadinha aqui do diário, ó. Tá? Trabalhando na média de 50, ele dá uma respirada, quem sabe pivotar. Ah, quero ser um pouco mais conservador. Ah, dá para tentar perder essa LTA, mas já vai ficar um pouco mais longe, né? Daí fica no risco. Lembrar, o S&P tem um pouco mais de vol.
Se não quiser participar da vol do S&P, tenta trabalhar em algum dos setores ali. O XLV parece estar interessante. É difícil um descasamento muito grande, tá? Entre o índice e os setores. Mas, ok, dá para escolher entre um dos dois aí. Eu não vejo problema não, se não quiser participar aí. Até porque tem bastante dado para sair. Essa semana ainda tem payroll, pode dar aquela bagunça, né? Que nem na semana passada, ele foi lá bater aqui. Acho que foi na média de 200 do horário, de 4 horas. Deixa eu mostrar aqui. Ó, na semana passada, antes da fala do Powell no Jackson Hole lá, ó, ele foi lá, fez todo... vai subir nada. Socaram lá, ó, 3,5% na cabeça aqui, né? Só bateu na média de 200. Então, faz parte aí de estar operando índices, ok? Então, se não quiser o S&P, dá para procurar alguns ETFs aí de setores que eu estou trazendo, ou outros ativos. Eu estou diversificando um pouco aqui. Estou trazendo de novo, tirando da geladeira, o ASX da Bolsa Australiana, que a gente também estava buscando venda. Ele continuou subindo. Foi lá bater quase na média de 200 do diário. Deu uma voltadinha, quis perder a média de 21 aqui, ó. Fechou abaixo, não confirmou, voltou para cima. Tentou passar, socaram. Tá fazendo fechamentos abaixo da média de 21 do diário. E tá perto aqui para mim, ó. Isso aqui é uma LTA, tá? Tô desconsiderando essa sombra, porque eu acho que é um canal. Ele perder aqui a linha inferior desse canal. Antes eu achava que isso aqui podia ser uma bandeira. Mas dado que o mastro, se eu considerar só isso aqui de mastro, é uma bandeira meio esquisita, né? Então eu prefiro mais achar que isso aqui é um canal de alta e que ele tá perdendo a linha inferior do canal para continuar caindo. A não ser se eu considerar que isso aqui tudo é o mastro. Podemos até dar uma olhadinha nele, como é que ele fechou no mensal, né? Vamos ver aqui no mensal. Ó, fechou em linha com a média de 21, tá? Não é um dos melhores sinais. Mas continuo vendo venda. Se ele for perder, mais ou menos ele perder a mínima de hoje, né? Fazer um fechamento para fora aqui vai ser o sinal no índice australiano. Vou falar um pouco de commodities. Eu tenho acompanhado bastante commodities, tenho falado no comentário semanal, em outros lugares aí, como eu tenho acompanhado commodities para tentar entender a conjuntura de tudo, do macro. Se a bolsa fosse realmente se manter para cima, eu achava que as commodities também iam voltar a se acelerar. O Beacon lá, o Bloomberg Commodity Index, testou uma LTA importante de longo prazo, tentou cruzar a média para cima, mas não ganhou força. E eu acho que as commodities aí vão junto com a bolsa, tá? Então, questão de juros no mundo, recessão, todo esse medo pode jogar commodities para baixo. Aí tem questões pontuais de cada commodity, de supply e demand, né? De oferta e demanda. Aí tem questões aí nos Estados Unidos, se vai ter problemas da safra, se não vai ter, como é que vai ser produtividade, enfim. Mas eu dou uma olhada um pouco mais macro. E aí eu acho que, por exemplo, milho tem uma oportunidade no milho, tá? As médias diárias estão cruzadas para baixo, apesar da de 21 ter cruzado a de 50 aqui, mas acho que faz parte do zigue-zague, já que era um movimento super esticado. E a média de 21 está se aproximando da de 50 aqui. E uma entrada aqui, ó, abaixo da mínima de hoje no milho, tá? De forma mais agressiva, é uma torcida aqui para ver se perde a média de 50 do semanal, ela se aproxime e cruze para baixo, ok? Dá para também tentar acompanhar pelo índice de força relativa ou ser um pouco mais conservador, esperar realmente os preços chegarem aqui e ver se vão romper esta LTA. Vejam aqui que até ele faz uma curva sobre a nuvem de Shimoku aqui, e aí pode ser um caminho de ele começar a andar. É um trade aqui entrando na mínima de hoje mais agressivo, tá? Mais agressivo. Aquele meio que pode ser só uma puxada aqui para ele querer retomar a alta dele para cima. Aqui é mais conservador, né? Vai perder a LTA, provavelmente a média vai voltar já apontando para baixo, ok? Se não, vamos dar uma olhadinha em soja, que está um momento um pouquinho diferente do milho, tá? Já está aqui querendo perder uma LTAzinha, tá trabalhando abaixo, os preços abaixo da média de 21, perto da de 50. Eu acho que aqui é um espaço interessante para uma nova pernadinha da soja. Olha como está apontando a média de 21 para baixo, muito próximo da de 50. Se a gente voltar no milho, ó, tá? Ela está mais flat a média de 21 do semanal,
tá? Não que no fechamento da semana mais para baixo não comece a apontá-la também para baixo, mas vejam que a soja está um pouquinho diferente, então vejo a soja para baixo aí, mínima nem de hoje, tá? Mínima de ontem, 30 de agosto. Vou trazer mais uma ação aí bem diferente, tá? Que no Topics a gente quase não tem falado, a gente falava muito mesmo no Trader Time, que eram as ações europeias. Eu vou falar de BMW. BMW aí vem aí num rame-rame aí, não estava se definindo muito, foi para cima, tentou cruzar médio, foi para baixo, tá num zigue-zague aqui, um pouco mais lateral, mas eu acho que pode estar chegando num ponto de começar a se definir BMW para baixo. Média 21 cruzou aqui a de 50 para baixo, estão apontando as três aqui, estão alinhadas, tá? Então bacana, tem espaço para andar até a de 200, a de 21 tá para baixo também, tá? Eu acho que ele pode sair desse movimento mais flat e eu colocaria ele perdendo esse suporte do 72,05. O que tem que tomar cuidado aqui é o seguinte, a relação risco-retorno até 69 é mais ou menos 1 para 1, não é algo muito legal. Mas daria para tentar pegar, fazer uma parcial aqui no 69 e tentar carregar um cadinho, né? Um lote lá para o 62. Tá, até meio lote dá para carregar até o 62 do que tu entrar. Né? E aí fica no 0 a 0 se estopar para cima. Então acho que dá. E aí a relação risco-retorno vai ficar melhor na composição em geral. Quem sabe até vem um pouquinho antes aqui, não nas mínimas aqui, em 62, um pouquinho mais para cima, média de 200, 65. Eu seria um pouquinho mais conservador, tá? Mas tem que tomar cuidado, né? A partida inicial já é uma busca de uma relação risco-retorno de 1 para 1. Não é muito o que a gente gosta aqui, mas às vezes é o que é possível e até para a gente estar olhando outros mercados. Vou falar aqui também para baixo de petróleo, tá? Eu estou muito de olho nas commodities e eu vou falar de petróleo West Texas aqui, tá? Petróleo americano. A gente já tinha pegado venda nele aqui para baixo, quando ele voltou aqui assim, ele deu uma pernadinha, completou o desenho, puxou para cima, veio testar a média de 200, da de 50, quando bateu na de 50 veio para baixo. E tá querendo o quê? A de 50 tá querendo vir aqui cruzar de 200, tá? A de 21 semanal tá apontando para baixo, mas tem uma certa distância da de 50, mas ele tem uma LTA importante aqui, o West Texas, tá? Eu tô de olho nessa LTA. E aqui, ó, ele até rompe nuvem de Shimoku de forma lateral, não é o que a gente gostaria, né? Mas parece que ele tem aqui um suporte de preço em aberturas, fechamentos do semanal. Então ele, querendo novamente andar para baixo aí, eu acho que o petróleo pode dar uma pernada um pouco maior, tá? E aí perder essa LTA. Então, tô por conta disso. Temos que lembrar, assim, você pensa, né? O petróleo tem bastante vol, é um contrato um pouco mais pesado, para quem tem umas conta muito pequena. Por isso, eu tô querendo testar um novo instrumento aqui, que é esse aqui, ó, USO, que é um ETF, que é o United States Oil Fund, tá? E aqui eu tô botando meu racional para tentar participar de uma queda do petróleo, perdendo esta LTA. Vejam que o uso tá um pouco diferente aí do desenho do West Texas, apesar de que ele é baseado nele. E eu até vou botar na tela aqui, porque eu estava estudando aqui o uso, e eu tenho que estudar mais, tá? É o meu primeiro contato com ele, tá? E eu vou até acompanhar para já começar a perceber como ele se move em relação ao próprio preço do West Texas. E aí ele tem algumas questões aqui, eu vou botar a tradução, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender e ver aqui, ó. Um investimento em uso não deve ser visto como investimento no contrato futuro de petróleo de referência ou petróleo bruto leve doce, tá? Ele chama bastante atenção para isso, tem vários aspectos técnicos que ele explica por isso, tá? Não vou me adentrar aqui, quem quiser entra aqui, tá? Tem bem o link aqui, é fácil, só põe uso ETF, vai achar aqui a USCF Investimentos, tá? Mas eu quero chamar a atenção aqui principalmente, cadê? Detalhes, participações. Tá pensando em roads, mas está pensando em inglês. Tá? Aqui tem a carteira alvo dele, tá? Do ETF. Tá? E aqui as participações aí, a visão aí, a fotografia de ontem, 30 de agosto. Então ele tem participação nos petróleos futuros aí de várias curvas, junho de 23, janeiro de 23,
E aí por isso que, né, ele se diferencia daquilo que seria a gente, tô operando só o contrato de petróleo. Aqui tem uma curva de petróleo que ele está operando, tá? Diferente até do que é o alvo dele. Ele tem uns swaps no meio da carteira dele, ele tem posição de caixa, então ele tem diferenças aí, ele tem rendimentos diferentes de estar direcional num contrato de petróleo. Mas eu acho que vale a pena eu fazer o teste, vou de mãozinha leve, para testar aí algum instrumento aí na hora que eu não quiser tá com um contrato aí mais pesado como o de petróleo na carteira. Por isso eu estou utilizando o uso e eu acho que vale a gente testar novas coisas, né? Na semana passada, inclusive, eu coloquei um long and short, deixa eu botar na tela aqui, do ETF SPI e o IWM, tá? O IWM, ele é o Russell, né? É o Russell 2000, se eu não me engano. Isso, o Russell 2000, tá? Que teoricamente são as ações que não estão no S&P, mais ou menos isso, tá? Na verdade, é o Russell 3000, são 3.000 ações, e ele se divide entre 1.000, que são as de maiores capitalizações, e as 2.000 de menor capitalização. E aqui eu tô fazendo um long and short contra o S&P, que são 500 empresas, as maiores de maior capitalização nos Estados Unidos. E o long and short está andando legal, né? Ele parou numa retração de FIBO aqui e está reagindo, cruzando inclusive a média do meio da banda de Bollinger. Quem sabe pode visitar a banda superior. Então tá legal. Então é isso. De vez em quando eu vou trazer também algumas provocações aqui para a gente conhecer novos instrumentos e começar a olhar outras coisas e fazer alguns testes. E nada melhor a gente testar, né? Botando algum dinheirinho lá para ver o que acontece. Não tenho para ficar especulando dessa forma. Bom, então usa uma conta trading, né? Uma conta de trade, não, uma conta demo. Usa uma conta demo para fazer esses testes. Já é uma forma de tu se estimular a acompanhar a posição do que só olhar na tela. Agora eu não vou falar só de ativos para baixo, tá? Vamos ter alguma carta na manga aí se o mercado resolver aí, fechou o mês, beleza, fechou lá abaixo da média de 21. Bom, vai começar 1º de setembro, tem o payroll, de repente o mercado dá uma puxada de novo para cima. Bom, se puxar de novo para cima, o que eu tô olhando? Nikkei, tô trazendo o Nikkei de novo para cá e eu acho que Nikkei, pela pernada do semanal, tá? Principalmente aqui em 38% de FIBO, respeitando aqui em cima da média de 50, tá trazendo a de 21 para cruzar, tá? Eu acho que é interessante. A do diário, a gente já tinha tentado pegar lá atrás, veio na de 21, tentou passar e não foi até as máximas. Tem uma LTB aqui que também pode ser aí uma outra forma de entrada. Então, além da compra no respeito às retrações pelo semanal, rompendo a LTB do diário de forma mais conservadora, tá? Eu acho que pode ser um Nikkei aqui, eu acho interessante, a média de 50 acabou de cruzar de 200 para cima, ele pode entrar num novo momento de alta se as bolsas derem uma aliviada, cruzou Ishimoku, tá retestando nuvem, e eu acho muito interessante aqui se ele respeitar onde ele tá. Veio um candlezão, deu uma puxadinha para cima, retestou aqui. Se parar aqui virar realmente um suporte, parece interessante. Caiu um pouquinho mais na semana, não é o fim do mundo, tá? Mas tinha que bater e dar uma voltada. Aí eu acho que fica interessante também. Se não, já estava na semana passada de olho, tinha falado que eu estava de olho no XOP aí, tá? Que é um ETF aí do setor de oil and gas. Pode ser que o petróleo volte a subir, aqui são as empresas, tá? E aí o petróleo volte a subir, né? Não perca o Beacon, não caia lá, o Bloomberg Index, e as commodities voltam a reagir, virada de mês, enfim, podemos tentar pegar aqui pelo SHOP. Pelo SHOP aqui, tá? Pelo XOP, eu gostaria de comprar no rompimento desta LTB aqui, tá? Sendo mais conservador. Não quero comprar no respeito das retrações, até porque tem uma LTA aqui, tá? Bateu aqui, se ele for romper já fica mais esquisito aqui, pode vir na média de 21 de novo, já começa a ficar um pouco desconfortável. Então eu quero aqui uma reação para cima, daí tem um espaço bacana para andar, pode ser que ele só feche também
o gap que ele tem aqui. Mas LTB, rompendo a LTB. XLE, setor de energia, também tá ligado aí a petróleo, mas tem outras questões junto. Rompimento da LTB aqui, eu fiz um ajuste nela, tá? Eu tava de olho na semana passada, ela deu uma puxada para cima, quase, né, veio aqui abaixo aqui do gap, tá? Não chegou a fechar o gap, tá? Podemos botar dessa forma aqui. Eu acho que é interessante aqui o XLE. Observem que eu tenho ele na pernada aqui no 78% de FIBO. Esse pode virar também um ETF aí na ponta vendedora, mas por enquanto vamos olhar ele para cima. Quem sabe vai se tornar um PPA, mas a gente fala disso numa outra oportunidade, ou quem sabe na semana que vem. Outro ETF aí, que eu estava de olho já na semana passada, já tinha dado uma olhadinha, é no XLP. Tá? O XLP era uma compra no respeito das retrações até 38%. Tá? Respeitando o Ishimoku, mas não fechou a semana, tá? Ele ficou um pouquinho mais para cima aqui, ó. A semana deu uma queda para baixo. Só que aqui, ó, a média de 50 tá quase cruzando a de 200. Se ele der uma reagida, tá? E querer fechar a semana aqui respeitando 38 até a nuvem de Ishimoku, eu acho que ainda tá válido o XLP. Novamente, eu acho que Bolsa Americana está mais desenhada para baixo, tá? Fechou abaixo das médias de 21, mas se der uma respirada, virou o mês, pode ser que eu tenha essas cartas na manga aí para aproveitar, mas eu tô muito mais, e quem acompanha aí lá no comentário semanal, inclusive acessem, né, o Telegram, onde eu posto, próprio aqui no canal do YouTube, tem outros materiais aqui, eu faço um acompanhamento do mercado aí todo final de semana. Com o mercado fechado, a gente faz um acompanhamento. Lá a gente vem conversando há muito tempo sobre o desenho mais longo do S&P. Aliás, nesse final de semana aí vai ter Global Review, que é todo início de mês, no primeiro domingo de cada mês, tá? Que eu vou dar uma olhada mais geral nos mercados, para a gente dar uma olhada mais de fora mesmo, para grandes movimentos, para a gente tentar tirar insights aí para os movimentos mais curtos. Mas eu estou muito mais bearish do que bullish, mas sempre temos que ter uma carta na manga, sempre pode ter alguma coisa que descola e vale a pena para a gente ter umas operações. Legal? Até eu vou falar que na semana que vem estou de olho no FTSE, tá? E para baixo agora, porque ele não está conseguindo fazer a configuração para cima. O setor de utilities também e também algumas empresas europeias aí, inclusive uma que muito tempo a gente esperou uma correção, parece que a correção está querendo chegar, que é a BAE Systems, e tem uma grande distância, até eu posso botar na tela, né? Fico falando e tem que ficar imaginando. BAE Systems aqui tá numa tendência de alta clara, tá? Tem um gapzão aqui no meio do caminho e durante todo esse tempo aqui, a gente chegou até a desistir de pegar uma correção porque ela ficou trabalhando aqui em cima em pequenas correções, subindo de soquinho, super divergência aqui, pode ser que dê uma pancada maior para baixo. Enfim, coisas para semana que vem que eu estou já de olho, que já fica aqui engatilhado dos meus estudos. Legal? Então eu peço para deixar o like, para se inscrever no canal, para acessar aí minhas outras redes sociais, inclusive lá pelo Léo Sanger você tem acesso às redes sociais, o Telegram a gente coloca, onde a gente sempre faz a centralização dos conteúdos, que é bem bacana, a gente está começando a falar também sobre investimentos aqui no canal do YouTube, lá no Instagram do Léo Sanger, tem o Instagram mais focado em trade, que é o Trader Time. Legal? Quero agradecer aí e até o próximo Trader Time Top